Olá, boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite e vos abençoe ricamente. Estamos em dias onde não podemos nos encontrar, não é, na igreja propriamente, no culto público, por conta desta pandemia que estamos vivenciando nesses dias. Mas isso não impede que nós estejamos aqui juntos, não é? Numa comunhão, é, mais do que uma comunhão física, uma comunhão espiritual. Nosso propósito então é manter-nos conectados, né? Ligados uns aos outros, sobretudo pelo Espírito que Deus tem nos dado, que é o Espírito Santo do Senhor. E hoje, nesta noite, nós vamos estar juntos mais uma vez aqui, meditando sobre a palavra de Deus, meditando sobre os tempos que estamos vivendo e a resposta de Deus, ou que Deus nos orienta nesses tempos difíceis, né, de enfrentamento desta crise de enfermidade, né, desta crise do coronavírus, essa pandemia que se instalou no mundo inteiro. Espero que você continue se cuidando, esteja se cuidando nessa hora, evidentemente sem aqueles alarmes de arroubos, né, aqueles alarmes fora do comum, mas se cuidando, permanecendo em sua casa, especialmente você que tem uma idade mais avançada, né, que tem comorbidades, ou seja, tem alguns problemas já de enfermidade que podem ser agravados se você for contaminado pelo vírus Covid-19. Então, o nosso conselho é que você continue mantendo aí o seguimento, né, a obediência àquilo que as autoridades médicas prescrevem para nós. Mas o nosso interesse aqui é orar contigo, estar lendo a palavra de Deus, abrindo as Escrituras, vendo o que Deus tem a nos falar nesses dias que estamos assim, praticamente sem nos encontrarmos na igreja propriamente, não é? Quero dizer da minha saudade de estar junto com os irmãos, de estarmos juntos aí, né, na Igreja Presbiteriana de Vila Garrido, para que a gente pudesse de fato se olhar, se cuidar, né, estar perto uns dos outros. Mas o momento agora requer esse isolamento, né? Esse momento que a gente fica mais em casa, então vamos evitar que haja um risco maior para todos nós, né? Enquanto isso, continuamos a estudar a palavra de Deus e a orarmos juntos por isso. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, nesta noite, um texto que está no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 8, apenas os primeiros 6 versos de Apocalipse capítulo 8. Se você tiver a Bíblia aí, você pode abrir comigo. Inclusive, eu gostaria mesmo que você abrisse a sua Bíblia, pegasse a sua Bíblia, para que a gente pudesse compartilhar desse texto, Apocalipse capítulo 8, versos de 1 a 6. Muito bem. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Eu vou ler para os irmãos, vou ler para você que está nos assistindo. Diz assim a palavra de Deus nesse texto de Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto.
Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro, como o seu próprio nome indica, é o livro das revelações de Deus. O livro de Apocalipse foi de fato constituído a partir de uma revelação que Deus deu ao seu servo João na ilha de Patmos. Portanto, nós chamamos Apocalipse de João, ou livro das revelações. E esse livro tem como propósito mostrar de forma central a figura de Jesus. Ele é o Cordeiro, ele é o Senhor, ele é o dominador, ele é aquele que soberanamente cuida da igreja e pune aqueles que estão fora dos seus propósitos. O livro de Apocalipse, então, exalta o Cordeiro de Deus. O livro de Apocalipse, portanto, também fala dos últimos acontecimentos, dos últimos dias, do fechamento de toda a história, que é a história da relação do homem com Deus enquanto o homem está aqui nesta face da terra. Então, o livro de Apocalipse tem como propósito, sobretudo, de mostrar, através de símbolos, através de números, através de uma linguagem um tanto quanto, às vezes, até misteriosa para muitos, e realmente existem partes no livro de Apocalipse que são pedaços dele que nós precisamos entender mais profundamente, Mas sempre tomamos o livro de Apocalipse, ou pelo menos em boa parte tomamos o livro de Apocalipse, com aquela perspectiva, muitas vezes, equivocada, de descobrir as coisas futuras, de ver o que vai se dar no futuro, às vezes de maneira até especulativa. O livro de Apocalipse é muitas vezes tomado assim, com aquela obsessão, pelas últimas coisas, o que vai acontecer, os sinais dos tempos, a volta do Cordeiro, a volta de Jesus, agora não mais como Cordeiro para morrer, mas como juiz, o julgamento final, o juízo final, tudo isso nos interessa no livro de Apocalipse e muitas vezes é o que nos leva a ler este livro com mais, digamos assim, com mais afã. É claro que tomar o livro de Apocalipse com a obsessão escatológica e somente com isso, ou seja, somente com a pretensão de se obter, ou pelo menos se descobrir, se assim fosse possível, todos os meandros do futuro, é uma abordagem equivocada, porque, na verdade, o livro de Apocalipse é a história da igreja com o próprio Deus, em todo o tempo. Tanto é que o livro de Apocalipse, para ser estudado, ele deve ser estudado não capítulo por capítulo, mas quadro por quadro, como que nós vamos vendo a revelação progressiva de Deus dos últimos acontecimentos, das coisas que vão acontecerem, daquilo que já está acontecendo, daquilo que já aconteceu na igreja e que vai, ao longo da história, até a conclusão final, com a vinda de Jesus, o julgamento final e, enfim, a separação daqueles que são seus, daqueles que não são seus. Mas no capítulo 8, entre muitos, o capítulo 8 traz uma sentença que me chama a atenção, especialmente para esses dias que estamos vivendo. E por que ela me chama a atenção? A sentença é a seguinte: logo no início do capítulo 8, o verso 1 diz assim:
quando o Cordeiro abriu o 7º selo, né, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Eu gostaria de tomar essa sentença e essa fala, não é, na visão de João, houve silêncio no céu. Esses dias que estamos enfrentando dificuldades internacionais com essa enfermidade que surgiu assim de modo abrupto, a igreja tem se esmerado nas suas orações. Não tenho dúvida. Cristãos pelo mundo afora estão em busca de uma resposta de Deus. Ora, isso é um clamor internacional. Isso é um clamor não só da igreja brasileira, mas da igreja em todos os países. Os cristãos estão unidos nesse sentido do clamor ao Deus único e verdadeiro, capaz de dar uma reversão a tudo isso que está acontecendo e capaz de trazer uma resposta, um sentido a tudo isso que está acontecendo. Evidentemente que outras religiões também buscam seus próprios deuses, as suas próprias ações, mas provavelmente num tempo como este, de enfrentamento de uma doença em parte ainda muito desconhecida, é provável que muitos que não são cristãos, até mesmo aqueles que zombavam ou zombam do próprio Deus, tenham quedado ao fato de que somente Deus tem uma resposta para nós. Porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus do controle mundial, Ele controla as nações, Ele controla os fatos, Ele controla o nosso destino, Ele controla o nosso passado, Ele é dono de todas as coisas. Segundo as Escrituras, é o Deus eterno, verdadeiro, soberano, invisível, mas real. E quando eu olho para o texto de Apocalipse 8 e vejo, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Eu tomo essa frase diante das nossas orações, em face dos nossos apelos, e vermos que no meio dessa pandemia, desse caos que está se estabelecendo a cada dia, me parece que os dados nos mostram que as coisas vão piorando, com pequenos ganhos contrários, mas parece que as coisas estão avançando para um acontecimento de uma enfermidade realmente que atinge a todos nós. A gente passa a pensar na seguinte, digamos assim, colocação que possa vir de alguém que não acredita no verdadeiro Deus, que não crê no verdadeiro Deus. E qual seria essa a colocação? Seria: o Deus de vocês, onde está? Ou melhor, não apenas com essa frase do salmista, mas com essa frase de Apocalipse: Deus está em silêncio? Deus está mudo? Deus deixou-se ou deixou de revelar e de orientar o seu povo? Melhor, Deus, onde estão as nossas respostas de orações? Quando oramos e não obtemos a resposta ou respostas que nós queremos, nos sentimos desamparados, nos sentimos aflitos. E muitos que não creem no verdadeiro Deus se deixam levar pelo desespero. E a pergunta é: Deus está em silêncio? Se nós formos para as Escrituras, nós vamos perceber claramente que alguns homens de Deus, e não somente nós, passaram por momentos que eram momentos de grande desespero.
homens de oração, homens de busca, homens que tiveram um contato muito mais direto com o próprio Deus, no sentido de uma convivência. Nós temos, por exemplo, o caso do grande legislador Moisés, que recebeu as normas, os mandamentos diretos do próprio Deus. Lá no capítulo 11 de Números, no verso de número 10 em diante, Moisés sente que está sendo muito pesado o cargo, a carga que Deus colocou sobre ele. A partir do verso 10, Moisés vai, de fato, ao ouvir chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? É uma oração, é um clamor. Moisés não está entendendo a situação, porque Deus deixou ele assim. E no verso 15 ele diz uma coisa muito importante, aliás, uma coisa muito grave. Ele diz assim, olha, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. O grande Moisés, o grande legislador, o homem que Deus escolheu para revelar os mandamentos de forma direta, aquele homem que organizou o povo de Deus, enfim, o libertador, né, do povo lá do Egito. Vocês conhecem a história de Moisés. Você olha mais à frente, grandes profetas de Deus passaram por momentos atrozes, difíceis. Só para lembrar, aquele profeta que nós, de fato, talvez seja um dos mais populares, o profeta Elias, né? Após enfrentar lá os profetas de Baal, lá em 1 Reis, capítulo 18, ele enfrenta os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comiam na mesa de Jezabel, aquela rainha terrível. Depois de enfrentar estes homens todos e vencê-los pela fé e pelo poder de Deus, lá no capítulo 19, diz que Elias está apavorado, porque Jezabel, a rainha má, não é? Sabe de tudo que Elias havia feito, como matara os profetas à espada. Então, Jezabel manda um recado para Elias e diz a Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu, Jezabel, a tua vida como fizeste a cada um deles, a cada um dos meus profetas. E Elias então fica apavorado. O verso 4 diz que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O grande profeta Elias tinha desbaratado, enfrentado quase 900 profetas idólatras, de Baal aos do poste ídolo. E agora sucumbe, apavorado, diante da ameaça desta mulher, Jezabel. Você caminha mais um pouco e você vê o profeta Jeremias. O profeta Jeremias. O capítulo 20, versos 14, 17 e 18, diz lá o seguinte no capítulo 20. Olha só, é Jeremias falando: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Verso de número 17, diz ele: por que não me matou Deus no ventre materno?
Por que minha mãe não foi sepultura? Por que minha mãe, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Ou seja, ele não quis nem nascer. Ele não queria nem nascer. Ele estava tão desorientado, tão desesperado, que ele disse, por que eu nasci? E o verso 18 diz, por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Profeta Jeremias, homem de Deus, levantado para falar em nome de Deus, boca de Deus. Mas para que você diga apenas que nós não estamos circunscritos ao Velho Testamento, nós vamos lá para 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo, o intérprete de Jesus, diz assim, capítulo 1, 2 Coríntios, verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto, olha só o que Paulo diz, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Será que Paulo não orava? Será que Paulo não clamava? Quero crer que muito mais do que nós, provavelmente, ou muito mais do que muitos de nós. As noites, sozinho, abandonado, com poucos companheiros, viagens sob risco, açoites, perseguições, perigos naturais. E Paulo diz, olha, nos sobreveio uma tribulação tão grande na Ásia que nós desesperamos da vida a ponto de fato, perdermos, em outras palavras, né? Perdermos as próprias forças. Acima das nossas forças vieram as tribulações. Será que Deus estava em silêncio em tudo isso? Bem, o que acontece quando Deus não fala? O que acontece quando Deus não responde? Apocalipse capítulo 8 quer nos ensinar, quer nos ajudar com relação a essa temática. O que acontece como homens como esse ou como nós, nos dias de hoje? Clamamos, mas não vemos, aparentemente não podemos perceber ainda, uma resposta de Deus. Então, esse houve silêncio no céu é para nós. Provavelmente estejamos vivendo tempos assim, ou vamos viver tempos assim. Tempos mais graves, tempos menos graves. Será que Deus está em silêncio? Será que Deus parou de nos ouvir? Será que se perdeu o Altíssimo em tantos outros afazeres, como se Deus fosse assim limitado e está cuidando de outras coisas? Ou quem sabe Deus está querendo, como dizem alguns e como até acreditam já uma boa parte do povo do próprio povo de Deus acredita ser um ato de disciplina do Senhor? É provável. Mas esse texto nos dá algumas pistas. Primeiro, observando o texto de Apocalipse 8, nós vemos que quando há silêncio no céu, grandes coisas estão sendo preparadas. Veja bem o que diz aí. Verso 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. 7 trombetas. Meus irmãos, ao contrário do que parece, do que se parece quando ocorrem os momentos de ansiedade, de aflição, de desespero,
nos quais nós suspiramos por uma resolução rápida, por uma resposta rápida. Nós somos o povo do fast food, da rapidez, nós queremos uma resposta imediata. Ao contrário do que se parece quando ocorre isso, não é? O silêncio do céu não é e nunca foi, em nenhum momento, um sinônimo de inatividade. Quando há um silêncio da parte de Deus, em nenhum momento das Escrituras nós temos qualquer que seja o fundamento para dizer que Deus está inativo. Aqui, no verso 2, enquanto havia silêncio nos céus, os anjos, não é, estão diante do próprio Deus, em pé diante do próprio Deus, não é? E estão recebendo as trombetas para tocar. Ou seja, há uma atividade, há um movimento, os céus não param. O nosso Deus trabalha dia e noite. Para nós há um aparente silêncio, mas lá na eternidade, grandes coisas estão sendo preparadas. O que nos atrapalha é a falta de paciência que nós temos. E diria, fundamentada na falta de fé. A nossa fé é pequena. É por isso que nós não nos dispomos a esperar o tempo de Deus. É por isso que nós achamos, equivocadamente, que o nosso Deus está inativo. Mas eu quero, nesta noite, afirmar aos irmãos que, de maneira alguma, o fato de que os céus estejam em silêncio por um determinado tempo, num determinado momento da nossa história, como podemos estar passando agora, ou passaremos mais vezes na nossa vida, não significa que nada esteja sendo feito. Pelo contrário, grandes coisas estão sendo preparadas pelo nosso Deus. O nosso Deus trabalha de noite. Até quando nós dormimos, Ele trabalha por nós. A Escritura é clara em nos afirmar que o nosso Deus trabalha até mesmo quando estamos descansando. O salmista fala sobre isso. E dar àqueles que ama enquanto dormem. Não está o Senhor, evidentemente, defendendo o ócio, a preguiça, você ficar esperando as coisas acontecerem. Não é isso. Mas está dizendo da providência de Deus e do preparo de Deus de todas as coisas que vão acontecer. Então, não fique desesperado pelo aparente silêncio de Deus, porque grandes coisas estão sendo preparadas. Mas esse texto nos ensina também uma segunda lição. O verso 3 diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quando há silêncio no céu, as orações ainda estão sendo recebidas e já estão sendo preparadas as respostas. Louvado seja Deus. Não é? Deus pode não estar respondendo de imediato. Pode não estar falando de pronto. Está na sua economia. Está no seu controle fazer isso, na sua excelsa vontade. Mas de uma coisa estamos certos. Ele pode não estar falando, mas Ele está ouvindo. Ele está ouvindo as nossas orações. Veja que o texto diz que os anjos, não é, na presença de Deus, e da mão do anjo, melhor, subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então nós não podemos parar de orar.
nós não podemos parar de clamar. Porque na linguagem das Sagradas Escrituras, o incenso aqui é o símbolo das nossas orações. Quando há silêncio nos céus, Deus está operando. Quando há silêncio nos céus, Deus está ouvindo. Quando há silêncio nos céus, as nossas orações estão sendo ouvidas e a resposta ou as respostas estão sendo preparadas adequadamente pelo nosso Deus. De tal sorte que não podemos deixar de trabalhar. E o principal trabalho do servo de Deus, meus irmãos, a gente precisa entender isso. O principal trabalho que você tem, meu querido, é orar. Nesse momento, é orar. É claro que existem outros trabalhos a fazer. Pregar o Evangelho, né? Confortar as pessoas, ajudar a sua família, trabalhar em outros ofícios, mas o principal trabalho do cristão é orar. Já dizia um certo homem de Deus do passado, né? E que escreveu, né, um livro, ele dizia o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ravenhill disse isso com propriedade. E disse isso certamente entendendo que o nosso trabalho é orar. Porque as respostas vão vir. Enquanto há silêncio no céu, aparente silêncio de Deus, as respostas estão sendo formuladas, estão sendo preparadas. Se não somos ouvidos imediatamente em nossas preces, às vezes, temerariamente, equivocadamente, nós achamos que Deus não está nos ouvindo. E por isso, deixamos de orar. Essa é uma posição equivocada. Quero lhe afirmar, à luz do texto da Palavra de Deus, à luz do cômputo geral das Escrituras, que os ouvidos do nosso Deus estão abertos. Então continue a orar, continue a clamar. Por final, caiu aqui meu microfone. Por final, por derradeiro, quando há silêncio no céu, coisas acontecem sobre a face da terra, ainda que haja um aparente silêncio no céu. Veja bem o que está no verso 5. Diz assim: e o anjo tomou o incensário, ou seja, esse lugar de orações, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ora, quando há um aparente silêncio dos céus, a terra sofre, ou melhor, é palco de muita atividade. Meus irmãos, na maioria dos casos, há ocasiões em que a voz dos céus, em que a voz de Deus, em que a resposta de Deus é precedida de muito barulho, muita confusão, muito transtorno sobre a face da terra. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quando a história parece estar revolta, o mar parece estar tão bravio, logo depois o Senhor fala. Logo depois o Senhor responde. Logo depois o Senhor se manifesta. Lá em cima, quietude aparente. Aqui embaixo, tumulto. Os problemas, ao invés de desaparecerem, passam a gritar mais alto ainda. Não desista. É um sinal claro. Não desista, não desanime. Quando há silêncio nos céus, ouve-se barulho na terra,
Mas isso não significa que o bem perdeu sua luta contra o mal. Pelo contrário, significa que Deus está trabalhando, que Deus está agindo e que Deus vai falar. Verso 6 diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Louvado seja Deus. Quando há silêncio nos céus, Deus finalmente, ao final de todo esse tumulto, ao final de todo esse caos, Ele manda a sua resposta. Meu amigo, meu irmão, o silêncio do céu sempre termina com um concerto de Deus. Sempre termina com a glória de Deus. E não tenho dúvida, à luz das Escrituras, que o tempo que estamos passando vai terminar com uma ação de Deus, com a glória de Deus. Esperemos, confiemos, perseveremos em oração, não abramos mão de orar, porque Deus não está inativo, Deus não está parado, Deus está preparando a resposta para as nossas orações. E ela há de vir. Sejamos perseverantes nesses tempos difíceis. Sejamos perseverantes, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que levanta o morto. É o Deus que cura e cura todas as enfermidades, inclusive o coronavírus, porque Ele é o médico dos médicos. Continue a orar, continue a clamar. Quero orar com você. Senhor Deus, faz-nos perseverantes na oração. Dá-nos ânimo dobrado para continuarmos a batalha da fé, a fim de que, ó Senhor, ao final de tudo isso, possamos louvar e engrandecer o Teu nome e ver com mais clareza os Teus propósitos para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso Estado, para o nosso país e para o mundo inteiro. Nós pedimos e clamamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos e consolações do Santo Espírito do Senhor sejam sobre todos os que estão nos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do nosso Deus. No próximo domingo, nos encontraremos aqui para mais uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe e logo em breve, certamente receberemos uma resposta de Deus. E logo em breve, estamos sim, muito ansiosos, santamente ansiosos, para voltarmos a nos reunir na igreja, no templo, né? Porque a igreja está reunida espiritualmente, mas no templo, para a glória do Senhor. Um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe, na paz do Senhor.